Agora eu posso dormir tranquilo. Deus fala comigo em sonhos, mas o Satanás não tem mais poder de tirar o meu sono, de me trazer pavor mais. Agora eu vou voltar para lá de novo, irmão? Eu vou abrir mão disso? De forma alguma. Nunca. Então vamos meditar na palavra de Deus. Será que eu perco a minha salvação? Não. Quem é salvo não perde a sua salvação. Nada, nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nada, 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 nada. Eu estou com 31 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus sem noção, tá? Alguém me levou a fazer oração, aquelas 3 garotas me levou a fazer oração em 1990, naquela praça que eu vou lá agradecer a Deus sempre. Mas aí eu não fui. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida e eu continuei na bagunça ainda, por mais 2 anos. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento que eu ganhei, li todo várias vezes, só que eu não entendia nada. Nada, nada, nada. Aí quando passou esses 2 anos, teve um amigo meu adventista que teve toda a oportunidade de me discipular. Poderia ter sido uma bênção na minha vida, mas ele nunca falou de Jesus para mim. Me deu estudo durante 2 anos, mas só falava da estátua de Nabucodonosor, de profecias, que nem eles mesmos entendem. Antigo Testamento, aí eu continuei na bagunça com os estudos dele. Quando foi em 1992, eu fiquei enfermo. Aí eu fiquei muito ruim do estômago, estava com um pedido de endoscopia para ir para Vitória fazer um exame. Isso aí depois de 2 anos que eu fiz a oração, né? E aí eu morava sozinho em Guarapari, só aprontando. 3 anos. Aí minha esposa veio. Aí eu fui com ela visitar. Ela já era crente, né? Me chamou para ir visitar, me pediu para levar ela, eu fui. Chegando lá, Deus me curou instantaneamente o meu problema que eu tinha. Eu não precisei mais ir para Vitória fazer o exame. E aí, assim, no estado de dedo, aquele milagre aconteceu e aí mudou tudo na minha vida. Aí anoiteceu ainda um bandido e amanheceu um servo de Deus que vocês conhecem hoje. Então foi assim, uma transformação quando você entende, Jesus entra e transforma. Nunca mais você vai querer voltar para o buraco que você vivia. Então aí, irmãos, aí já vai fazer 31 anos, deixa eu ver, 31, eu não lembro o dia, mas foi em março de 1992 que houve essa transformação, Deus acabou de fazer a obra. Então aí, ó, desse dia para cá, eu traí a minha esposa até naquele momento. Naquele momento para cá mudou tudo, acabou tudo. Mas ainda ficou uma resma ainda ficou uns pesadelos ainda, tá? O diabo não me deixava, eu não abria mão da minha vida. Continuou um períodozinho ainda. Mas aí a minha esposa sempre, pelo meu comportamento, ela sempre falava comigo que achava que eu era doido, que a minha família tudo parece gente doida, tá? Gente assim, demoníaco, né? O demônio fez festa na vida da família da minha mãe. Houve muitos assassinatos entre a família, tio, suicídios. E, e a minha esposa sempre falava comigo, que ela sofreu muito comigo, ela morria de medo de mim. Então ela sempre falava assim que eu era doido, né? Aí eu não entendia não, ué, sempre foi uma pessoa inteligente, gente doido não tem inteligência. Aí o que acontece? Eu judiei muito da minha família, tá? Quando eu era assim. Aí quando é um dia o meu pastor, o nosso pastor, saiu da igreja e um pastor que é psiquiatra, né? Pastor Doronés Pedro Andrade, hoje ele é pastor da primeira igreja batista de Vitória. Aí ele assumiu interinamente a nossa congregação, até chegar outro pastor. Aí, como eu sabia que ele era psiquiatra, formado em psiquiatria, aí
Um dia eu tive um pesadelo muito grande, né? Aí não era sempre, era muito difícil, mas tive. Eu acordei assim, quase que morto, viu? Coração quase que furava o peito de tanto ódio, mas era muito ódio, tá? E aí eu acordei quase morto, disse para minha esposa assim, olha, eu acho que você tá certo, eu acho que eu sou meio doido mesmo. Tem alguma coisa muito errada comigo. Então eu vou aproveitar essa oportunidade que o pastor Doronésio assumiu nessa igreja. Vou ligar para ele, vou marcar uma hora com ele, vou conversar com ele, contar tudo para ele, para ver o que está acontecendo. Que provavelmente eu sou doido mesmo. Aí, irmãos, quando eu fiz isso aí, eu não precisei falar com o pastor nem marcar. Nunca mais voltou. Foi só eu reconhecer que tinha algo errado na minha vida. Eu fui curado só de reconhecer. Então, quando você reconhece os seus erros, os seus pecados, é aí que está a palavra. Arrepender é reconhecer. Então, você reconhece e aí Deus te livra. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério, da paz. Refrigério é paz. Como? Pela presença constante do Senhor. Aí não vai entrar mais nada. Aí agora você é 100% propriedade do Senhor, aí o inimigo não entra mais. Então, dessa época para cá, aí passou um tempo, né? Aí quando veio o meu chamado em 2011, aí foi assim uma coisa, depois de 2 dias de total fracasso como ministro de evangelismo da minha congregação, mas foi um fracasso total nos 2 primeiros dias. Eu estava no comando de mais de 15 missionários, e um fracasso total nos 2 dias. No terceiro dia, aí, irmãos, eu entro para um quarto sozinho de madrugada e começo a orar. Eu estava muito frustrado e eu pensava, não vou voltar mais, vou desaparecer, vontade de abrir o chão e entrar dentro, de tanto fracasso. Mas aí, ali naquele choro, ali naquela acerto com Deus, aí Deus me deu o meu chamado. Aí Deus me deu o meu chamado através de um versículo bíblico lá de Mateus, acho que é 6:10 ou 10:6, se não me falha a memória. E diante as ovelhas perdidas, ele me mandou ir. E diante as ovelhas perdidas de Israel, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Aquilo ali veio como um chamado, parece que Deus estava falando comigo ali. Aí levantei dali, tinha um computador com internet, lembrei da música de Daniel e Samuel, eu tomo posse. Ali consolou meu coração e ali eu fui para missões. Fui dirigir os missionários, eu era o líder deles. Um projeto de 100 dias de oração chamado Jesus Transforma, em 2011. E ali Deus me deu a minha primeira poesia, coisa que eu buscava há mais de 50 anos, na minha vida toda, não conseguia. Chegando lá, o trabalho desabrochou. No final dos 12 dias que faltavam, 99 pessoas entregou a vida para Jesus. Então aí a felicidade foi total e ali começou o meu ministério. Já vai fazer 12 anos e não parou mais. Tenho a maior alegria em fazer o que eu faço, só que não entendi muito bem. E eu achei, tem 3 sonhos envolvidos no meu ministério, né? Deus falou comigo em 3 sonhos, e eu achei que o meu chamado era para falar para só para esses fedorentos, talvez seja, né? Esses da praça, por isso que eu vou muito para a praça, né? Deus me chamou para as ruas, para esses lugares. Eu não entendi que era isso, meu chamado, até no sonho, né? Deus me falou no sonho, pelo que eu entendi, era isso. Até que agora, um tempo atrás, eu fui para a roça, meu irmão ficou 70 dias no hospital, e aí ele cuidava da minha lavoura lá na roça, né? Limpava tudo, cuidava para mim, aí ninguém cuidou da minha lavoura. Virou mato puro e estava morrendo meus cafés, meus negócios, tudo no mato. E agora eu fui para lá para limpar a minha lavoura.
E agora comecei a limpar a minha lavoura e aqueles pés de café morrendo no mato, sufocado, o mato sufocando aqueles pés de café. E aí Deus começou a falar profundamente ao meu coração. E eu via cada pé de café daquele como se fosse um desses irmãos que estão aí atolados na idolatria evangélica. Não tem certeza da sua salvação, estão morrendo dentro da igreja. Como aqueles pés de café estavam morrendo ali na minha lavoura. E aí, irmãos, Deus começou a ampliar a minha visão. E aí chegou nesse formato de live que está aqui hoje. Então aí mudou totalmente o meu ministério. Então agora, ao invés de ficar só nas praças querendo pregar para os drogados, para as prostitutas, para esse tipo de gente, aí agora Deus me colocou aqui, mudou totalmente a minha visão, depois de anos, tá? Aí olha o que está lá no texto de chamado. Aí Deus me mostrou através daqueles pés de café morrendo lá na roça. Olha o texto do chamado, estava tão claro, mas eu não entendi. E diante as ovelhas perdidas de Israel. Irmão, se você está agarrado à idolatria evangélica, está aí num corral religioso, como eu falo aqui, essa frase de efeito.